Salve, salve, pessoal! Estamos de volta aqui com mais um episódio de Rolê Crítico. Eu, Bel Domingues, e meu querido amigo Rodelban estamos aqui para falar sobre assuntos nerd, coisas interessantes, coisas legais e discutir nossas opiniões, nossas ideias e também trocar com vocês ideias, né? Saber o que vocês acham, para que a gente tenha sempre esse espaço de debate. Mas lembrando que muitas das coisas não são para ser levadas a sério, são vozes da nossa cabeça. A gente tá aqui para se divertir, certo? Exatamente, gente. Por favor, não escutem a voz da nossa cabeça. Ou melhor, escutem, mas não levem no coração. Aproveitem esse espaço pra gente poder conversar e construir coisas, não é? Eu tava pensando nisso hoje, inclusive, né? Eu acho que, apesar de, às vezes, ter uma certa rixa dentro da comunidade nerd, o pessoal geralmente acaba levando muito na boa ideias diferentes e os debates são mais, tipo, o que eu acho, o que você acha. Com certeza, na verdade, assim, o pessoal, discussão vai ter o pessoal que gosta mais de DC, o pessoal que gosta de Marvel, o pessoal que gosta mais de Vampiro, o pessoal que gosta mais de Dungeons & Dragons, agora da Geralt, enfim, não importa, mas o importante é você fazer uma discussão construtiva e, obviamente, não esquecer de deixar aqui no seu like, você ativar o sininho e, obviamente, deixe os seus comentários aqui pra gente poder discutir aí com vocês e, obviamente, ouvir as vozes da cabeça de vocês, porque, afinal, só assim, né? Não tem como entrar na cabeça da pessoa pra tirar essas vozes. Exatamente, e às vezes também é bom deixar elas saírem um pouco, né, pra dar uma arejada na cabeça. E como o Gui já meio que trouxe spoiler, hoje estamos aqui pra falar sobre DC Superman, o novo filme do James Gunn, que está rolando aí há um tempo, não sei quando que você vai assistir, então não sei se já está no streaming ou se está no cinema, mas o importante é que ele é o último que saiu até agora, né? Vai que você está assistindo aí 10 anos no futuro e já saiu 20 Superman depois, também não sei. Mas esse é o filme que estamos falando agora, em 2025. É o retorno, na verdade, é a entrada da nova geração do universo da DC, né? Do DC Universe, que agora nas mãos de James Gunn. Então, o primeiro filme já começou com Superman, e aí trouxe inclusive uma direção bem diferente, um tom completamente diferente do que a gente tinha antes com o Zack Snyder. Então, foi um filme que eu assisti. Eu, pessoalmente, gostei bastante. Foi difícil me acostumar um pouco com esse Superman um pouco mais esperançoso, mas, mesmo assim, é um filme muito legal. Salvo alguns momentos que a gente vai falar aqui durante o vídeo, já que a gente vai fazer um pequeno bate-papo sobre isso. Eu acho que a gente tá vendo uma ressaca, vamos dizer assim, dos filmes de super-herói, né? A gente já tava um pouco cansado daquela mesma coisa que a gente vem vendo há um tempo, né? E até rolou uma questão Marvel DC muito por conta do Zack Snyder fazer aqueles filmes longos, com muitas cenas em slow motion. Tipo, na primeira a gente achou legal, mas depois a gente já não aguentava mais. E aí depois veio a Marvel com uma resposta de filmes com outra proposta, com outra pegada. E rolou esse debate aí bem fervoroso, né? Entre esses de filmografia, vamos dizer assim. Sim, o Guardiões da Galáxia, né? O Guardião da Galáxia que foi... Do próprio, né? Então... James Gunn. Ele, na verdade, teve um ar um pouco mais colorido, uma coisa mais... um pouco mais com humor no tempo certo, assim, foi uma coisa que, inclusive, de um grupo de heróis que, teoricamente, era um grupo linha B, assim, da Marvel, e que eles trouxe, assim, pro cinema e, cara, muitos fãs agora, muitos fãs, o pessoal realmente curtiu. E, assim, o James Gunn, ele dá pra ver o DNA dele nesse filme do Superman também, né? A cenografia, a direção de arte, né? Toda a fotografia do filme, a música sempre sendo algo muito
forte, presente dentro dos filmes dele, né? Nesse caso aqui, inclusive trazendo essa, eu vou chamar de releitura da música do Superman, da trilha sonora do Superman, o que ficou muito legal, na minha opinião, aquele solo de guitarra. Enfim, ele sabe fazer um bom filme. Ele sabe fazer um bom filme, né? Então, eu já esperei, eu fui com grandes expectativas, porque já estava sendo falado há muito tempo. Não, vai ser o primeiro filme que ele vai fazer, vai ser o Superman, e vai ser ele mesmo que vai dirigir. Eu falei, pô, legal. E aí ele assumindo a cadeira também, meio que nem o Kevin Feige, né, tipo, na Marvel, só que ele sentou na cadeira da DC, começando o que seria agora a origem, bem com bastante aspas, porque a gente não tem praticamente nada de origem nesse filme, né? Fala do... Que é um ponto positivo pra mim, inclusive. Com certeza, já foi. A gente já sabe a história do Superman, da onde ele veio, o que ele come, sabe? Então, assim, a gente sabe já muito bem a história dele, do Batman. Já foi contada várias vezes, né? De maneiras completamente diferentes uma das outras. Pular essa parte e trazer pequenos pinceladas da história dele dentro do enredo, achei muito mais legal. Trazer o Krypto também foi uma coisa que extremamente inédita, e a gente sabe que pelas histórias aí que é porque o James Gunn tinha adotado um cachorro, então ele tava bem nessa pegada de cachorro e falou assim, não, vou pôr o Krypto no filme. Então, né, tem toda essa... ele trouxe a relação que ele tinha com o cachorro dele pra dentro um cachorro mais... O Krypto não é aquele que nem nos desenhos, que é um cachorro mais inteligente, que é um cachorro mais heróico. Não, ele é mais uma criatura do caos mesmo ali, né? E também a gente sempre vai gostar de doguinhos, né? Então é uma fórmula perfeita que nunca vai errar. Sim. Mas você que assistiu mais recentemente, assim, me fala, assim, qual foi pra você o ponto alto no filme? Quais foram os pontos altos? Porque pra mim foram alguns pontos altos. Um deles foi, obviamente, o fato deles pularem a origem. E, sim, inclusive, finalmente a gente vê a Fortaleza da Solidão de uma maneira que é como eu imaginava, é como eu via nos quadrinhos, né? Mas pra você, como é que foi? Então, como eu tava comentando antes da gente começar, né? Não sou nem um pouco fã de Superman. Inclusive, é um dos personagens que eu acho que tem muitas questões ali que me deixam um pouco... Não sei que palavra usar, mas... meio assim, sabe? E eu não vou me delongar nelas, porque elas são questões que já são tratadas aí na cultura pop há milhares de anos. Seja Alan Moore falando sobre Dr. Manhattan, seja a gente vendo agora em The Boys, né? Então a gente sabe que é uma temática que é debatida aí, e eu não preciso entrar nela. Mas eu acho que pensando desse viés mesmo meu de... porque eu não gosto tanto, e vai muito de encontro dessa questão de... Cara, ele é o ser mais poderoso do mundo, tipo, ele é a pessoa mais forte, como que ele não é utilizado, como a força dele não é utilizada para outros interesses, vamos colocar assim de uma maneira geral, né? Ou como ele mesmo não usa a própria força para interesses que ele tenha, né? Isso sempre acaba ficando meio nebuloso, de certa forma, nos filmes, e eu acho que esse é o ponto central desse filme, que eu acho que o James Gunn foi muito perspicaz em trazer logo de cara, de tipo, ele não é bonzinho porque ele simplesmente é bonzinho, sabe? Tipo, às vezes eu tenho essa sensação, tipo, ai, nossa, ele é muito forte, mas, enfim, ele é bonzinho. Ele acha que... E eu acho que nesse filme, esse é o que dá o tom da história toda, né? Ele mostrando que ele escolhe acreditar em fazer o melhor, em ajudar as pessoas, etc, etc, porque ele acha que isso é punk rock. Porque ele acha que isso é o que faz você lutar, sei lá, contra o status quo ou alguma coisa assim, né? É o que faz você ser, sei lá, rebelde, né? A verdadeira rebeldia, na verdade, é você
ser bom para as pessoas, é você praticar o bem, é você querer o bem de todo mundo, você olhar pro outro, né? Então, esse eu acho que é o ponto fortíssimo pra mim do filme. Acho que ele foi muito feliz em trazer isso. E mostrar também essa parte que você falou, né? Se ele acredita realmente que as pessoas podem ser boas e que a gente pode, sei lá, ajudar a humanidade, né? Ele traz um pouco ali da questão da guerra, fazendo bastante um subtexto ali de Gaza e Israel, assim. Uhum. Se ele tá pregando tanto essa mensagem de paz, porque ele não seria uma pessoa que é alegre, né? Que vê o lado bom da vida e tal. E bem diferente do Snyder, né? Que Uhum. é o. Nossa, ele é bom, mas ele é muito melancólico. Sim, a brincadeira que o Deadpool fala, so dark, né? Então, so dark, parece que você veio So dos. Parece que você veio do universo da DC. Isso meio que acabou, né? A gente já vê um tom, uma atmosfera bem mais colorida. Ali a gente tem. Eu posso até arriscar a dizer que. Eu ouvi muita gente falando isso, mas depois que eu assisti eu consegui entender. Porque o símbolo do super-homem sempre tem aquele significado de esperança e tudo mais. Eu consigo ver nesse filme realmente esse tom de esperançoso, né? Esse tom de... não vou dizer fofo, eu vou dizer tipo de... Esse colorido, esse tom mais alegre, bem, com um espírito bem clássico do Superman, inclusive. Sim. Né? Que é uma pegada bem mais próxima do que os quadrinhos eram antigamente. Então, lá no comecinho. Então isso eu achei muito legal da parte da fotografia do filme, né? E trazer esse outro olhar, trazer essa outra forma de você apresentar o Superman. Mas concordo com você, porque assim, o Superman tem inúmeras histórias, até mesmo histórias onde ele realmente ele abraça o lado dele, tipo, demonstrando poder. Aqui a gente mostra um pouquinho dele, do que ele pode fazer, da esperança que ele pode levar para outros lugares, porque ele atua diretamente num conflito, de uma guerra. Só que, assim, como é que está a hegemonia do país perante aos atos dele também? Então isso cria um diálogo, cria um problema, né? Obviamente, no filme mostra que tem toda uma trama por trás do porquê disso, estar acontecendo e tudo mais, mas mostra um pouquinho dessa questão política, de tipo, por que ele não atua diretamente, por que ele não põe a mão, porque você acaba com a hegemonia de alguns dos países e assim por diante. Então ele só pode estar lá quando ele é chamado. Então a atuação dele ali como a criatura mais poderosa no planeta, né? E arrisco dizer que no universo da DC, porque depois de um tempo tem outros Supermans que são, tipo, enfim, conforme ele vai evoluindo, conforme ele vai até mesmo histórias paralelas, onde ele vira um ditador, né, que aí ele realmente, como que é no Injustice, né, a gente tem também uma outra história paralela, que é quando os heróis começam a ficar mais velhos, que foi inclusive desenhado pelo... qual é o nome dele? O sobrenome é Ross, mas agora me fugiu, que é o Reino do Amanhã, que é um quadrinho muito legal, que o Superman mais velho já não sofre mais os problemas com a Kryptonita. Só que tudo isso são histórias que a gente tem nesse grande universo da DC. Aqui eu vejo que o James Gunn decidiu por uma história mais clássica, uma história mais trazendo novamente a esperança. E a gente tem, obviamente, algumas sementinhas de humor ali. E eu confesso que algumas eu senti que estavam meio fora do lugar, né? Acho que poderia ter deixado passar. Outras foram muito bem colocadas, né? Enfim, o Krypto ser um alívio cômico ali também em algumas partes funciona em alguns momentos, nas outras acho que fica over, sabe? Fica meio extra ali. Mas, assim, o filme por si só, acredito que foi um filme muito bom. Inclusive com a atuação do... Puta, qual que é o nome do ator lá?
que fez o Lex Luthor, Hoje. o Nicholas. Nicholas Hoult. Isso, Hoje eu ele. trouxe aqui, Ó, escrito, pra gente boa. não esquecer. Não, que eu lembro dele de outros filmes que ele fez. Ele Que, ama fazer filme de super-herói, sim, aparentemente. ele fez o Mad Max lá, que é o. What a wonderful day! Tipo, Ele é enfim. muito bom, ele é muito E bom. ele é muito bom. E ele, como Lex Luthor, foi tipo. Nossa, cara, eu via o Lex Luthor. Eu conseguia ver o Lex Luthor, que é aquele cara que quer mesmo. É, sim, ele quer destruir o Superman. A hora que tem o diálogo entre o Superman e ele, ali no momento, naquele momento, ele fala assim: eu não sei o que você está falando, tipo, cara, é um humano na frente do cara mais poderoso do mundo, sabe? E o cara, tipo, não, eu não sei o que você tá falando. O que você tá falando? Ah, do seu cachorro, tomando a cachorro. Sabe? Isso pra mim foi, assim, a forma como ele trouxe o Lex Luthor pra esse cinema também me lembra muito o Lex Luthor dos quadrinhos. Isso foi muito legal. Gente, aproveitando aqui que se você não quer spoilers, a gente não recomenda. Talvez agora no meio não seja muito horário de falar. Mas a gente não falou nada muito spoiler até agora, mas a gente tá falando mais por cima. Mas se você não quer pegar spoilers, recomendo que Sim, você não continue aqui, porque agora eu vou começar a falar um pouco mais especificamente de algumas coisas que eu achei legal, que ele trouxe também bem no começo do filme, que foi a Lois Lane, que é a Rachel Brosnahan, desculpa se eu não estiver falando certo, mas eu gostei muito da dinâmica deles já começarem se conhecendo, já ela sabendo que ele é o super-homem, e ela também nesse papel muito de questionar ele enquanto super-homem, né? Então, tipo, você acha que você pode fazer o que você quiser, você acha que, tipo, a sua verdade é a verdade universal do mundo, né? Então, eu acho que isso também casa muito com uma imagem de uma Lois Lane mesmo, né? Tipo, ela é uma jornalista, ela é uma pessoa que trabalha e que vive disso, né? Então, ela simplesmente ser uma pessoa que embarcaria em qualquer coisa que ele quisesse fazer, simplesmente porque eles, enfim, têm um romance ou qualquer coisa, são amigos, não uhum. sei. Também acho que não casa muito, então ela com esse papel bem questionador, né, e de investigativo, tal, acho que a personagem ficou muito muito bem colocada ali. Novamente, lembra muito Lois Lane dos quadrinhos, das séries clássicas, que ela é a pessoa que investiga, que é a pessoa que vai atrás. Obviamente, ali ela tá, tipo, com esteroides, né? Que é tipo, ela tá realmente, tipo, ela olha pro quadro, sabe? Tá verdade. Enfim, mas ela muito legal também, como foi retratada. Ela tem mesmo a cara da Lois, tipo, me lembrou muito Lois e Clark, aquela série antiga, sabe? Mas, enfim, não dá nem pra falar que os dois não têm química ali, isso não dá nem não dá nem pra gente discordar. E cara, eu achei muito legal trazer essa Lois mais ativa, né? De ir atrás, pesquisar, entender. De que a hora que ela vai fazer a entrevista com ele, tipo, indagar e colocar essa verdade que você falou, tipo, à tona, tipo, você acha que a sua verdade é a única? Sabe? Achei muito interessante. Que querendo ou não, é uma personagem muito legal. Eu acho que a Lois, pra mim, é uma das personagens dentro do universo do Superman que é muito interessante, porque ela é humana, né? Humana normal, como eu diria no RPG. Só que, cara, às vezes ela peita uns negócios que você fala, pô, não era pra você estar aí, tá ligado? Enfim, mas ela vai. Ela é repórter e se dá pra você ver que ela é aquela repórter de guerra, né? Que é tipo, vai em campo, vai lá, resolveu. Muito, muito, muito legal. E isso, que aproveitando isso, o fato dela ir nos lugares e ela ir atrás dos outros, enfim, da Liga, né? Que não é a Liga da Justiça, eu esqueci que virou até piada durante o filme. Esqueci. Sociedade Mas é isso. Sociedade não sei das que, enfim, que inclusive
os personagens que eles trazem pra compor aí a integração do que vai ser o universo da DC, né? A gente tem um Lanterna Verde que acho que ninguém tava esperando que fosse o Gal Gardner, tá? Porque, O assim, Nathan Fillion, né? assim, e ele é um personagem que nos quadrinhos eu gostava muito, porque ele é o único Lanterna Verde que é mais sarcástico, mais tipo, foda-se, sabe? Ele tem um outro perfil. Porque o Hal Jordan e o. Ai, me fugiu o outro. Eles são mais. Sabe? Mais heróis tradicionais, sabe? Sentinelas, assim. O outro é da Força. O Hal Jordan era da Força Aérea. Enfim. A E. gente lembra aquele filme do Lanterna Verde, né? Com o Ryan Sim. Reynolds. Sim, sim. Que foi realmente muito triste, né? Não, que foi realmente um filme, né? Foi um Foi dos. de fato, Foi é um um filme audiovisual feito. aí. É, de fato foi um filme feito, né? E. E eu achei legal eles trazerem essa questão, tipo, vamos galhofar mesmo, vamos tirar sarro, sabe? Vamos fazer. Vamos tentar não levar tão a sério as coisas. Acho que essa é o que eu senti, assim. Eu vi algumas pessoas falando que acharam que tinha muitos personagens. Ah, Não entendi essa. Eu achei que podia botar a Liga da Justiça toda ali, que a gente ia gostar. então, por isso Eu senti falta. eu falo assim, podia colocar mais gente. Eu acho que não teve problema. Pra mim, o que eu senti foi, por exemplo, o Lex demorou um tempo pra ele engatar a segunda, sabe? Pra ele se tornar o vilão ali na principal. Porque ele tá lá, ele é o vilão principal, ele é o cara que tá puxando a corda, tá tipo marionete por trás dos panos e tudo mais, por trás da cortina. Mas, assim, eu acho que demorou muito pra gente engrenar, né? Coisas que acontecem lá, a criatura, o kaiju gigante, é ele que causa, mas, pô, enfim, não é ele diretamente. Enfim, tem vários pontos que eu acredito que o Lex Luthor ele podia ser mais aproveitado. Mesmo assim, eu achei muito interessante como o Lex Luthor é o cara que estudou o Superman, estudou todos os movimentos do Superman, então ele sabe fazer o counter de tudo isso. Enfim, são algumas coisas que eles colocaram no filme que são legais, um pouco over também, mas interessantes. E o filme fica muito mais interessante com todo mundo ali junto, pra mostrar que nos outros filmes do Superman, você sempre fica se perguntando, pô, mas se esse é o universo do Superman, cadê o Batman? Cadê o... Então tem, assim, tem alguns momentos, por exemplo, que você nem percebe, mas tem a placa pra Gotham City, né? No filme. Você tem a presença aí desses heróis, que são heróis B, por exemplo, Mulher Gavião, o Incrível... agora, acho que é o Senhor Incrível. Terrific, né? Terrific, Mr. Terrific. E você tem ali, obviamente, um Lanterna Verde, né? O Gal Gardner. E isso começa a criar uma cola para mostrar que o Superman não está sozinho e que existem outras coisas acontecendo em volta. Como eu disse, é o começo de um universo, é o começo da construção do universo da DC. O filme, muito legal, divertido. Eu acho que ele tem um ritmo interessante. Apesar dele ser um ritmo um pouco até irregular, porque uma hora tá acontecendo uma coisa, de repente tem outra, aí tem alguns assuntos que estão acontecendo lá no paralelo que eles não são muito bem aproveitados. Eu acho que tem umas coisas que realmente ficou meio assim, tipo, do nada ele vai pra casa dos pais, aí ele dormiu lá, daí no dia seguinte ele já sai, sabe? Então foi meio, pra que ele foi lá, sabe? Sim. Uma coisa meio que ficou meio assim, resolveu muito rápido, enfim, ou não resolveu, não sei. Eu também acho que teve alguns momentos assim que às vezes demorou um pouco mais, às vezes foi muito rápido, perdeu um pouco ali o equilíbrio, mas nada que não dê pra entender. Mas a gente consegue sentir que, por exemplo, ele é um filme que ele reintroduz
o Clark Kent e o Superman de uma maneira mais... Como é que eu posso dizer? Porque no outro, ele meio que virou Deus, né? Tipo, ele era meio endeusado. Nesse aqui, mostra muito esse equilíbrio dele ser um humano, porque é uma outra coisa que é muito interessante que fala-se no filme do Kill Bill, por exemplo, que o Bill fala, né, que o Superman ele não acorda Superman, ele é Superman, não importa, ele na verdade a fantasia dele é o Clark. É o contrário, né, de muitos heróis que têm a sua vida normal e usam a roupa pra esconder a sua identidade. Ali não, ali para esconder a identidade dele, ele usa o Clark. Então, e mostra muito essa coisa de o lado humano, né, dele vivendo, dele tendo um relacionamento com a Lois, dele estando no jornal. Mostra, isso são coisas que realmente reintroduz o Superman. E eu risco até dizer que a escala de poder dele deu até ele até sofreu um nerf ali perto. Que virou até meme na internet, né? O Superman do Zack Snyder versus o Superman do novo filme. Assim, é uma outra leitura, na verdade, né? É uma outra pegada esse filme. Mas não deixa de ser incrível, né? Até mesmo tem alguns momentos altos, assim, que você fica. Que ele fala assim, o que ele tá. Por exemplo, o Crypto. Ele fala lá no momento. Ah, não, eu só tô cuidando do Crypto. Aí você fala assim, pô, mas quem que é o dono do Crypto? Não é ele? Aí você fica pensando, pô, se não é o Crypto. Aí você fica pensando, quem já. Aí aparecer a criança logo no final também foi muito legal. Trazendo não vou dizer um spoiler, mas trazendo um easter egg dela bêbada, porque isso é uma coisa importante, que eles não conseguem ficar bêbados no sol amarelo, né? Nenhum dos dois. Mas ela tava bêbada por um motivo que tem um motivo por trás disso, do que ela faz para fazer isso. Enfim, são pequenos easter eggs que foram colocados dentro do filme que também são muito legais. Acho que também teve bem essa felicidade dele trazer outros heróis pra história, né? Porque realmente eu acho que assim, numa história em quadrinho até funciona melhor quando você tem só um herói e você tá contando uma história, enfim, talvez, sei lá, mais de dia a dia do Super-Homem, né? Então, tipo, ele vai no jornal, mas aí ele tem que salvar uma pessoa, e aí ele tem uma historinha ali bem dentro do núcleo dele. Mas quando você tá fazendo um filme que já tem uma história um pouco mais geral, né? Tipo, o mundo está sendo atacado. Até fiz uma piada quando tava assistindo que, nossa, realmente, meio complicado você viver ali em Metrópole, porque toda hora tá sendo atacado, né, gente? Você não consegue simplesmente ir pro trabalho, porque de repente, não sei, é um bicho gigante. Mas eu acho que foi feliz, sim, trazer outros heróis, até porque tem isso que você falou. Ele não tá como um deus, né? Ele tá como um dos heróis. E, inclusive, ele precisa de ajuda, né? E ele é ajudado de maneiras diferentes por todas aquelas pessoas. E ele tem muita consciência disso, assim, né? Pelo menos a impressão que eu tive no filme, né? De que ele não se considera a pessoa que vai resolver tudo. Ele sabe que ele precisa de outras pessoas, assim como precisam dele. Então, isso eu acho legal, porque também coloca assim, mesmo, sei lá, o ser mais poderoso, também não vai conseguir fazer tudo sozinho, né? Ele só consegue fazer algum... ele tá preso, ele consegue porque ele tem ajuda do outro lá que faz os elementos. A Lois vai lá com o Terrific, né, pra conseguir abrir lá o portal, enfim, todas aquelas coisas. O cachorro também faz seu papel, né? Então todo mundo acaba desempenhando um papel ali pra fazer acontecer a situação, ajudar, enfim. Então, acho que também isso é legal, que nem você falou que ele tinha dirigido, né, o Guardiões da Galáxia. Eu acho que isso também é uma coisa que dá muito certo em Guardiões da Galáxia, né? Porque é um grupo com personalidades diferentes, bem aventuresco, tem uma pegada muito divertida, de uma história que
que realmente vai ter essas personalidades diferentes, que cada um vai responder para a situação de uma maneira, né? Então, isso é uma coisa que também já deixa mais divertido, assim. É Sim. mais fácil, eu acho, de deixar divertido, né? Do que quando você tem um protagonista e ele tem que fazer todas as coisas. E você já tá tipo, ai meu Deus. E esse protagonista ainda é o cara mais poderoso do mundo. Então, tipo, ele vai ficando com um ar, sabe, mais denso mesmo. Sim, é muito, por exemplo, isso é muito interessante, porque se você pega o filme do Zack Snyder lá, aquele Superman, até o mental é diferente, né? Porque a hora que tá tendo a luta entre o Zod e o Superman, que a cidade vai sendo destruída, tipo, o prédio cai, vira até desculpa pro Batman vs Superman depois, sabe? Então tudo isso meio que é um universo diferente. Nesse não. A hora que vai acontecer alguma catástrofe, ele vai lá e para a catástrofe. Ele vai lá e segura o bicho para não cair no prédio, para não destruir. Então, é assim, ele é mais aquele herói clássico. Ele é muito, muito focado em tentar ser o bonzinho, né? E não ter o lado o lado escuro, que nem teve no Zack Snyder, dele tendo que matar, sabe? Coisa parecida. Que desenvolvem um outro porém, um outro diálogo, um outro conceito dentro do filme, sabe? Dentro da natureza do Superman, enfim. Inclusive, eu até posso dizer que quem for assistir esse filme, ou quem assistiu esse filme e gosta e é fã daquele herói clássico, né? Do bonzinho, né? Que não importa o que aconteça, ele vai tipo, fazer a escolha certa, sabe? Vai gostar, né? Vai gostar bastante, inclusive. Porém, aquele que quer um Superman mais épico, mais tipo, bate no peito e fala, não, pode deixar que eu tanco. Aí eu acho que talvez falte um pouco aí, talvez falte pra pessoa, ela vai falar assim, pô, eu prefiro o do Zack Snyder. O Zack Snyder tomava soco na cara, destruía prédio, o prédio caía, ele se levantava, o prédio caía em cima dele, ele se levantava, esse daí, tipo, começa o filme apanhando, sabe? Então... Total. Então já mostra bem diferente a dinâmica no filme. Mas assim, minha opinião sincera, é um filme que eu gostei, é um filme que eu dei risada, é um filme que eu achei divertido, ele tem momentos emocionantes, ele tem momentos que são engraçados, tem momentos que são um pouco mais tensos, mas assim, tudo uma pegada a la James Gunn. Eu tenho que puxar a sardinha pro James Gunn, porque realmente você consegue ver a linha de direção dele. A mesma que ele fez nos 3 Guardiões da Galáxia, você vê aqui, né? E você pode ver que é um primeiro filme. Então ele lembra muito o primeiro filme do Guardiões da Galáxia, que é você apresentando os heróis. Obviamente no Guardiões da Galáxia ainda teve uma pequena contagem de história sobre a origem do Peter Quill, né? Mas aqui você já pega meio que andando. Você já pega que o mundo já tá vivo, o mundo já tá acontecendo, as coisas estão acontecendo, e ele põe numa retrospectiva logo no começo, tipo, falando, há tanto tempo uma pessoa veio para a Terra. Ele põe em texto. E aí. Bem a lá Star Wars, né? Bem a lá Star Wars, exatamente. Pra chegar no final falando assim, e aqui pela primeira vez ele encontra a derrota. E aí aparece ele caindo. Sabe? Então, assim, foi uma sutileza para contar uma retrospectiva da história dele, né? A origem dele, mas de uma forma diferente. E aí, obviamente, já embarcar
ele entrando na Fortaleza da Ilusão, fazendo sobre a fala dos pais dele, do Joel, né? Eu esqueci agora qual que é, Marael, enfim, não lembro qual que era o nome da... Não, Mara é a prima. Mas tendo o texto ali, e para quem acha que aquele texto não é verdade, tem quadrinho para provar, gente. Porque, na verdade, ele é, sim, enviado para ser aquele ponto focal. Não para dominar, mas meio que para ser o farol, né? O que guia todo mundo, né? Então, ele tem mesmo tipo, aquela gravação lá que fala sobre ele ter vindo para cá para dominar, entre aspas, o mundo. É mais ou menos isso. E para ele ser realmente o farol do planeta e dominar e ser o líder, né? Porque ele pode. Só que é interessante no final que eles colocam essa perspectiva que antes ele gostava de ver isso, e no final ele começa a ver porque é o famoso pai é quem cria, né? Eu acho que também isso ficou legal, assim, achei um pouquinho... Não é bem clichê, achei meio assim... É clichê. É clichê. Tipo, eu tava só esperando a hora que eles iam colocar, sabe? A Denise tava comigo, ela até achou que eu era o Captain Obvious, tá ligado? Ou, no caso, que ela fala que eu sou Spoiler Man, né? Porque eu sei as coisas quando acontecendo antes, né? Isso daí tava escrito de feito. A hora que tava passando a gravação, eu falei assim, a primeira coisa que eu falei assim, essa gravação tá incompleta, vai ter o resto do texto que tá o subentendido, né? Que ninguém, enfim, quem conhece os quadrinhos sabe. E aí, obviamente, eu falei assim, no final eles vão usar isso daí pra trocar, porque pai é quem cria, os pais deles são o pai da terra, sabe? Então, assim, eu já tava esperando isso. Enfim, não deixa de ser verdade. Tem aquilo também, né? Às vezes é clichê por um motivo. Exato. Às vezes é clichê porque já sabe que vai funcionar, não sei, também pode ser. A gente já imaginava que ia meter alguns clichês ali, né? É como você disse, Superman já é uma história conhecida, seja por quem lê os quadrinhos, por quem viu os filmes ou por quem já consumiu qualquer outro tipo de mídia na Terra falando sobre o Super-Homem, né? Então, não tem como fugir de algumas coisas ali que a gente imagina que vai acontecer, mas que eu queria saber o que você achou do nosso protagonista. Acho que é David Corenswet. Porque eu vi muitas críticas na internet e, sinceramente, eu não entendi. Ele tem o perfil do Superman. Assim, eu via muita gente falando, mas é aquele negócio. A gente teve o Henry Cavill antes, né? Então, o cara é o meio que... Mas até aí, gente, vai fazer o quê? Vai fazer um clone dele? Então, ele era o queridinho. E acho que tudo que aconteceu, também a forma como aconteceu, dele ia voltar, aí no fim não voltou, enfim, acho que pegou um pouquinho, por isso que rolou muita crítica. Mas, o David, né, o nome dele? É isso. Cara, eu vou te dizer, ele tem o perfil de Superman. Assim, não dá pra tirar. Ele lembra muito o Christopher Reeve, sabe? Ele lembra Também muito. achei. Ele lembra muito todos os Supermans que nós tivemos. Todos eles foram muito bem colocados no papel. Foi um casting muito bom. Até aquele Superman que acho que foi Superman o Retorno, alguma coisa assim, que foi com um outro ator que agora me fugiu o nome dele, mas até ele foi um cara que, tipo, fez o papel dele. A história, aí eu deixo de lado, porque eu dormi 3 vezes nesse filme, nesse Superman o Retorno. Mas todo o casting de Superman sempre é muito bem feito.
Eu acredito que é assim, tem um cuidado muito grande pra não errar. E eu digo até que esse cara, esse David, ele lembra muito o Henry Cavill, né? Lembra muito o Superman dele. E só que ele voltou a usar a cueca pra fora da calça. Eu acho que teve um pouco também como quando foi o Robert Pattinson fazendo Batman, sabe? E aí o pessoal ficou tipo, ah, nossa, mas ele não é bombado. Mas, gente, nem sempre os super-heróis são bobados. Não só Desculpa, isso, eu tá? acho que o Robert... Avisa. Então, e a galera, eu lembro que a galera caiu matando o Robert Pattinson, porque todo mundo só lembrava de um filme que ele fez, né? Crepúsculo. Só lembrava disso. Meu, ele fez tanto filme bom que ele... Vários filmes bons mesmo. E que ele é um puta bom ator. E aí, então, uma galera ficou meio que pegando, vai virar diamante, vai virar, tipo, fada aqui, que afinal Crepúsculo não é filme de vampiro, não é livro de vampiro, é livro de fada, né? Porque vampiro no sol queima, porra, gente. Na boa, desculpa. Mas a grande questão é que o cara é um bom ator, né? E o filme do O Batman, porra, é um puta filme bom, sabe? É um filme que tem toda uma pegada totalmente diferente, novamente. É uma outra visão sobre esse herói bem melancólico, né? Afinal, perdeu os pais, né? E... Se fizerem outro filme contando a origem do... chega, né? Eu não vou assistir. E ali a gente vê o Batman, que é o Vingança, né? Que a gente tem sempre uns... que eu chamo, que são alguns perfis de Batman. Nesse não, esse é o Batman que, tipo, encontra o cara na rua, enche ele de porrada. É isso. Bandido, ele enche o cara de porrada. Já o do Batman vs Superman, que foi do... Qual que é o nome dele? Ben Affleck. Ben Affleck, obrigado. Do Ben Affleck já é o Batman parrudo. O Batman que, tipo, usa os gadgets, que inclusive é uma das cenas de combate de Batman mais legais no Batman vs Superman, apesar do filme ser o que ele é, né? Do Marta lá, aquilo lá, meu Deus. Tirando essa parte, a luta do Batman, que a hora que ele entra, que ele invade o prédio, nossa, animal. Pô, é aquilo que eu vejo o Batman fazendo. Explodindo o negócio, as coisas caindo em cima do cara, ele puxa com o gancho, aí derruba o cara no chão. É isso. Ou a lá Christopher Nolan, né? Que aí é o Batman Ninja. Que é o Batman que, tipo, pega você no beco. Você tá andando, a hora que você olha, não tem mais o cara que tava com você. Você fala, puta, ferrou, né? Aí você olha pra frente, ele tá aqui em você. Então é um outro tipo de Batman, né? Então eu acho a mesma coisa para o Superman. O Superman, ele tem o casting sempre muito bem feito. E eu posso dizer que esse David, ele não tem... Assim, eu não tiro nada do que ele trouxe. Ele trouxe um Superman até um pouco mais jovem, eu posso dizer. Concordo com você. E vocês, o que vocês acharam do filme do Super-Homem? Deixa aqui nos comentários se vocês concordam, se vocês discordam, se muito pelo contrário também pode ser. Vamos abrir esse espaço pra gente poder falar um pouco. E também, o que vocês acham que vai acontecer? Agora a gente vai ver filme da Liga da Justiça, vão trazer os Super Gêmeos finalmente pro cinema. Vão trazer Batman de novo, vão trazer o Robert Pattinson de novo de Batman, não sei. O que vocês acham que vai acontecer? Deixa aí nos comentários. E também se teve alguma coisa que a gente não falou, que a gente deixou de fora, que você acha que é legal de comentar, pode deixar aqui. Deixa aí a sua opinião, seu achômetro, né? E essa dos Super Gêmeos, meu Deus. Vou fazer só quem viveu sabe. Porque eu tenho que abrir um parênteses aqui. Ela sempre tinha uma forma de animal, forma de águia, forma de gorila, forma de dinossauro. Ele sempre tinha forma de alguma coisa derivada da água. Forma de gelo, forma de água. E é muito legal que isso virou até piada no Cartoon Network na época, que eles falavam assim, pô, eu não preciso muito pra me vencer, uma esponja me vence, sabe?
Ai, cara, eu adorava. Enquanto isso, na sala de justiça. Enquanto isso, na sala de justiça. Que isso, Batman? E aí alguma coisa extremamente idiota acontecendo. Tipo, alguém lá, nossa, batalhando e na sala de justiça alguém, tipo, comendo miojo, sei lá. Exato. Enfim, era muito bom. Era muito bom. Coisas que nunca mais vão voltar. Sei, vamos ver, vai que o James Gunn traz aí pra gente uma Liga da Justiça diferente. Vamos ver. Então, gente, não esqueça aí de ativar o sininho, dar o like aí na página e, obviamente, deixar os seus comentários, como a Bel acabou de falar. Sim. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente mais uma semana em mais um vídeo. Deixa o seu like se você ainda não deixou. Essas coisas ajudam a gente a fazer a nossa página crescer e chegar em mais lugares. Exatamente. Certo? E tudo de melhor sempre. Até a próxima e vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima, pessoal. Tchau!